Olá, meus pequenos repolhos. Mais uma aula. Vamos lá, minhas caras e meus caros alunos. Vamos continuar um pouco nossa exploração da lógica, tá? E vamos pegar um ponto de partida lá naquela nossa conversa sobre lógica formal e informal, né? Eu apresentei para vocês algumas diferenças, né, digamos assim, do campo, do domínio, do trabalho, do que a gente chama de lógica formal, ou lógica dedutiva, ou lógica simbólica, como vocês quiserem chamar, e da lógica informal, pela documentação ou retórica, enfim, entre esses dois campos. E eu disse também para vocês que, como quase todas as boas divisões em filosofia, né, quando é quando se trata de aplicar na prática, as coisas se tornam um pouco mais complicadas, né? E é claro que é praticamente impossível você trabalhar a lógica formal, a não ser, digamos, em um curso de pós-graduação, uma disciplina na departamento de computação, né? Sem abordar questões que têm a ver com a lógica e linguagem autoral, por exemplo, a lógica informal. E vice-versa, né? Hoje em dia, o tratamento da lógica informal ele não pode ignorar os avanços que a gente fez na teoria da prova, na formulação de linguagens lógicas e assim por diante. Mais do que isso, né? A gente aprende lógica normalmente não para aprender a reconhecer argumentos dedutivamente válidos, embora isso seja aquilo que a gente pretende atingir. Mas as pessoas estudam lógica muitas vezes porque elas acham que, como para Aristóteles, a lógica é um instrumento, uma ferramenta, uma espécie de terapia ou remédio intelectual contra, por exemplo, as maluquices do mundo, né? Eu também já achei isso depois de quase não, acho que agora eu vim em 2001, farei 20 anos. Depois de 20 anos, 2 décadas ensinando lógica, eu tenho sérias dúvidas, né, de que a lógica é capaz de resolver alguma coisa, né? Ou de ajudar as pessoas a pensarem mais claro. Uh, Cada vez mais eu me convenço que o convencimento das pessoas, né? A sua mudança de opinião, a sua mudança de ideia, o abandono de uma tese falsa em favor de uma tese verdadeira se faz por fatores e processos que envolvem elementos que praticamente nada tem a ver com a lógica, tem a ver com relações emocionais, com confiança, com exposição, repetição, autoridade, e assim por diante, né? E muito pouco com argumentos dedutivamente válidos. Mas, mesmo assim, né? Fazer o quê? A gente está aqui para isso, então. Vamos falar um pouco disso. E vamos pensar também um pouco em quais são as regras, né? Eu vou falar de regras de etiqueta, que é uma expressão que não é inventada, que eu vou pegar de 2 autores lá holandeses. Quais são as regras de etiqueta que são de fato envolvidas na lógica, né? Uma coisa é a polidez e a paciência com a qual, em um debate filosófico, em uma sala de aula, a gente analisa um argumento e a gente avalia a sua solidez e validade. Outra coisa muito diferente é aquilo que a gente faz no contexto de um debate, um contexto de argumentação, onde os ânimos estão exaltados, né? Em que você tem um comprometimento emocional com a verdade da tua conclusão e assim por diante, tá? Mas para que, digamos assim, a lógica possa funcionar, a argumentação lógica, a atividade discursiva humana que envolve o pensamento racional, né, para não nos comprometermos com nada muito essencialista, né, ela tem que seguir certas regras para ter condições de sucesso, né? Como qualquer atividade humana, a gente precisa seguir certas regras para obter sucesso em certas condições para certos fins, né? Se eu quero atravessar um lago, eu tenho que ou buscar um bote ou aprender a nadar, né? Se eu quero aprender a dirigir, né? Eu tenho que ter um carro, alguém que me ensine e assim por diante, né? Bom, então o que a gente vai fazer aqui vai ser justamente considerar que a lógica é uma espécie de terapia, uma espécie de aperfeiçoamento, uma espécie bom, o que a gente precisa fazer, então, se a gente quer atingir este fim que é pensar logicamente, debater logicamente. Então, vamos falar um pouco disso. Eu vou apresentar para vocês aqui deixa eu fechar aqui minhas janelas, duas ideias que eu vou tentar desenvolver um pouco, tá? A primeira, deixa eu achar aqui.
esse PowerPoint aqui. Vamos fazer o share vídeo, que eu sempre esqueço. Cadê o share vídeo? Share screen. Ok. Aqui. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui, diminuir. Vamos colocar aqui no alto. Aumentar um pouquinho. Bom, então, o que eu estava dizendo no nosso curso, né, é que como não dá para separar totalmente lógica formal e lógica informal, a gente vai acabar também misturando dois tipos de investigação. A investigação normativa e a investigação descritiva, tá? E vocês, pelo amor de Deus, guardem isso, porque não confundir o normativo e o descritivo evita milhares de confusões conceituais tão comuns na nossa vida, tá? O normativo é aquela parte da nossa investigação, é aquela parte da nossa da reflexão humana que busca estabelecer regras sobre o mundo, sobre como as coisas deveriam ser, sobre como nós, seres humanos, deveríamos nos comportar, tá? O direito, obviamente, normativo, ele nos diz o que a gente deve fazer, pagar as dívidas, não matar e assim por diante. Mas várias outras ciências, várias outras práticas humanas têm caráter normativo. A ética é normativa, né? E assim por diante. Outra abordagem, outro tipo de investigação, né? outro modo pelo qual você pode abordar o mesmo objeto é o modo descritivo, o método descritivo, né? Que é simplesmente aquele que diz como as coisas são, né? Então, a lógica normativa é a lógica dedutiva stricto sensu, aquela que trabalha com argumentos dedutivamente válidos, e a lógica, digamos assim, a parte descritiva do nosso curso é a investigação sobre como isso se dá na realidade, como retoricamente a gente usa argumentos, como nós pensamos e nos convencemos, isto é, o que a psicologia nos diz sobre se nós somos ou não somos lógicos, tá? A biologia nos transformou em máquinas de acreditar, né? Uma expressão do Michael Shermer, mas é uma boa expressão, né? Nós somos máquinas de acreditar. É melhor acreditar em certas coisas do que ficar o tempo todo questionando. É melhor em termos de sobrevivência. Por isso, uma seleção natural fez com que nós nos tornássemos seres biológicos que tendem a crer, que são crédulos, né? A teoria da argumentação, pensamento crítico, todas essas coisas nos ajudam, né? Então, as perguntas que a gente pode ter nesse domínio é como é que nós pensamos, como é que nós formamos crenças, como é que nós nos enganamos, como é que nós convencemos os outros, como mudamos de ideia e assim por diante, tá? Por que não aparece aqui quando eu quero? Aqui apareceu. Nesse sentido, o que a gente está fazendo, de certa forma, recuperar uma ideia mais clássica, mais antiga de lógica, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês que lógica vem de logos, né? E logos significa muitas coisas diferentes: discurso, pensamento, raciocínio, frase, discurso e assim por diante, né? Então, o que eu quero ver com vocês hoje é justamente essas condições concretas para a gente poder começar a conversar, tá? Ou seja, o que não fazer se você quer discutir com alguém, se você quer debater com alguém de modo consequente e responsável. Então, essas regras aí foram formuladas por esses dois teóricos da teoria da argumentação, que são Van Imering e o Grotendorst, né? Provavelmente pernambucanos, imagino, né? E eles falam de regras de etiqueta. E a palavra etiqueta é uma palavra interessante, né? A etiqueta é uma pequena ética, né? É aquela ética que é, digamos assim, prévia às ações importantes, né? Claro que a ação importante é a gente julgar a validade, a solidez dos argumentos. Mas para que isso seja possível, né, é preciso que haja regras, digamos assim, de polidez argumentativa que sejam cumpridas. E vejam, algumas vão parecer óbvias, tá? Mas vocês ficariam surpresos, né? Não ficariam, porque vocês têm Facebook, Twitter, redes sociais, na internet em geral, como as pessoas não seguem essas regras, né? A primeira é, vejam só, os participantes não devem impedir o outro de defender ou
desafiar... Opa, tô aqui, eu fiz bobagem. Vamos pôr de volta aqui. Tá, voltou. Por que não aparece para mim aqui? Tá, eu queria saber se eu estou gravando. Acho que eu estou, né? Espero que sim. Bom, os participantes não devem impedir o outro de defender ou desafiar a tese que estou gravando. Tá bom. A tese em debate, né? Ou seja, você não pode falar que... você não pode começar uma discussão falando, isso eu não vou discutir. Ou isso é tabu para mim. Tá? Eu não vou falar desse jeito. Falar, isso é uma coisa tão absurda que eu não vou nem discutir, tá? Então, digamos que a gente tem um defensor da liberação do aborto, de um lado, e um defensor da proibição completa, da criminalização do aborto, de outro, né? Se a gente começa o debate com um dizendo para o outro, olha, isso que você está defendendo para mim é tão monstruoso, absurdo, que eu não quero nem ouvir o que você tem que falar, porque você é um imbecil, idiota, obviamente, não tem debate. Então, eu estou impedindo, né, proibindo o debate de progredir. E as falácias correspondentes, ou não são estritamente falando falácias, né, mas mais vícios, erros, né, da argumentação correspondente são os seguintes: a rejeição imediata da tese. Quando você rejeita uma tese sem discutir, você não está entrando no debate, né? Agora, outra coisa interessante, e, se eu não me engano, é o que Christopher Hitchens, né, que em um certo momento apontava bastante isso, né? Quando se apresenta uma tese uma afirmação sem qualquer sustentação, você também pode rejeitar essa afirmação sem qualquer sustentação, né? Não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é a recusa de entrar nos termos do debate. Santidade da tese, né? Há pessoas que se recusam ao debate porque dizem que aquele assunto não pode ser posto em questão. Tá? E a gente sempre pensa quando eu dou essa aula, as pessoas sempre pensam em política e sempre pensam que o exemplo errado é o outro lado, né? Se o cara de direita ele pensa que é a esquerda que faz isso, o cara de esquerda ele pensa que é a direita que faz isso. Todo mundo faz, tá? Não se engane, tá? Eu não estou sendo isentão, eu tenho posição política, mas a gente tem que reconhecer que o nosso lado também erra, né? Os dois lados erram. Por exemplo, a santidade da tese. E isso é claro que depende do contexto, né? Tem contextos nos quais é melhor a gente não discutir, né, certas coisas mesmo, tá? Se eu estou, digamos assim, digamos, em uma situação enfim, de desgraça completa, não é o melhor tema discutir se a gente deve ou não ter empatia com as pessoas, tá? Embora a gente possa perfeitamente discutir isso, né, em um momento melhor, tá? Mas o que eu estou chamando aqui de santidade da tese é você dizer que uma coisa não pode ser jamais questionada. O exemplo que eu dou, por exemplo, é a democracia, né? Para nós, democracia é um valor, eu não acho, e assim, eu acho que qualquer pessoa que vá na rua defender a derrubada da democracia, a derrubada das instituições brasileiras e um golpe de Estado para instaurar uma ditadura tem que ser preso, tá? Agora, então, no parlamento é difícil permitir, mesmo com imunidade parlamentar, a expressão tudo, é bastante problemático você permitir que se questione a democracia na vida pública, nos cargos públicos e assim por diante. Mas numa sala de aula de filosofia, por exemplo, numa aula de filosofia política, a gente pode perfeitamente ler os argumentos do Platão contra a democracia e ver se eles são bons ou ruins. Ou ler argumentos, por exemplo, do Jason Brennan, né, um libertário americano que faz muito sucesso aí entre os jovens ANCAPs brasileiros, né, que é contra a democracia, os argumentos do Hoppe, que são piores ainda, né, contra a democracia. Há bons argumentos contra a democracia, argumentos péssimos, né? Mas o que a gente não pode fazer é simplesmente dizer, não, a democracia é um valor absoluto, portanto, qualquer um que ouse questionar que a democracia é a melhor forma, né, de governo, não merece sequer ser ouvido, não deve sequer ser ouvido, né? Quando, por exemplo, a direita quer silenciar, né, pressão à violência sobre interlocutor, né, ou ataques pessoais. Quando
Aí, quando a direita quer, através de coisas como escola sem partido, proibir qualquer discussão, por exemplo, de posições políticas de esquerda, socialistas, a discussão de gênero e assim por diante em sala de aula, né? Ou quando, por exemplo, a esquerda vai lá e tem um filme do Olavo de Carvalho que vai passar e não deixam passar o filme e assim por diante, né? Isso são formas de violência, são formas de indiretamente defender uma santidade da tese, a gente não pode falar disso, isso está sempre em qualquer questionamento. Se você vier discutir isso, você está me ofendendo pessoalmente, ofendendo minha crença, minha religião, meus valores, assim por bom. Tudo isso, assim, pode até ter sentido e ser verdade no contexto da discussão pública, que é muito mais acalorado, na política, porque envolve vidas de pessoas, reputações, perdas e ganhos, assim por diante. Mas, teoricamente, a gente tem que poder discutir tudo. A gente tem que poder discutir se o aborto ou a eutanásia são corretos ou incorretos. A gente tem que discutir se a democracia é melhor que a ditadura ou não, ou alguma outra forma diferente de governo. A gente tem que poder discutir se Deus existe ou Deus não existe. A gente tem que poder discutir se há um sentido ou não há um sentido na nossa existência, e assim por diante. Nada pode estar fora do alcance da discussão filosófica. Outra regra de etiqueta argumentativa. Se você pretende adotar uma tese, você deve estar disposto a defendê-la, se for em estado a fazer. Se você defende, por exemplo, que um remédio é melhor para uma certa doença, por exemplo, a Covid, né? E alguém te pergunta por quê, você não pode falar simplesmente porque sim, né? Ou porque alguém mandou, né? Porque não é uma boa razão. Mas você deve estar disposto a defender a sua tese, a reformulá-la, a esclarecê-la, né? E a dizer por que é que você acredita nisso, né? Se, por exemplo, tá? Uma expressão muito comum nos debates é dizer bandido bom é bandido morto. Bom, o que significa isso, né? É uma frase que não tem praticamente nenhum conteúdo semântico, né? Porque os termos bandido, né? O que significa ser morto ou tem que estar morto, são tão vagos, né? Que a discussão é impossível, né? Então você pode perfeitamente falar, bom, mas o que você define? Como é que você define um bandido? O que é o bandido que tem que morrer? O sujeito que roubou um frango porque estava com fome e tinha que alimentar os filhos tem que morrer, ele é bandido, ele cometeu um crime, né? Está lá no Código Penal, né? Furto, roubo, sei lá o quê. Então é um bandido. O sujeito que furou um sinal e bateu não vamos dizer matou, mas que bateu na porta de uma casa, destruiu lá a porta, causou um dano. Isso aí é um bandido? É um caso civil? É um caso penal? Ele é uma contravenção, por exemplo, dirigir bêbado ou causar um dano patrimonial, uma coisa assim. É um crime? Ele é bandido ou ele é só um fora da leizinho, né? Bom, e aí, o que significa dizer que ele é bom quando ele está morto? Se a gente tem que matar ele, qualquer pessoa, se vê alguém que ele considera bandido, ele pode matar? É assim que a gente vai melhorar a sua... Bom, esse tipo de questionamento a gente pode fazer perfeitamente com alguém que defende isso. E qual é a reação normalmente de uma pessoa que defende uma tese dessas? É dizer, você está achando pelo nhô, você não quer discutir isso, sabe muito bem, é tudo vagabundo, lugar... Não, a pessoa tem que se engajar, a gente tem que ser consequente e responsável com as nossas afirmações, né? Nem que seja para dizer, eu me expressei mal, o que eu queria dizer era isso, ou esclarecer o que a gente quer dizer, mas a gente tem que assumir o que a gente diz, né? Um grande mal que a gente observa no Brasil é que as pessoas não assumem aquilo que elas dizem uma coisa um dia, dizem outra no dia seguinte e não são cobradas por isso. Falácias correspondentes, né? Por exemplo, rejeitar o ônus da prova, né? O ônus da prova, em lógica, é sempre de quem afirma, né? Quando você diz que é o outro, aquele que nega aquilo que você afirma, que tem que provar que você está errado, você está deslocando o ônus da prova, né? E assim, outra falácia que entra também aqui é o chamado deslocamento do gol, né? O cara chutou o pênalti para o gol, né? Mas você fala, olha, não valeu porque na verdade o gol está no lugar errado, o gol é aqui, né? Você vai sempre colocando um problema diferente para mostrar que o cara não está discutindo aquele problema. Isso é também um tipo de falácia que corresponde à violação dessa segunda regra de etiqueta argumentativa.
Vamos lá. Terceira regra. Quando você critica uma tese, a crítica deve ser da tese que foi efetivamente apresentada, idealmente da sua melhor versão, e esse é o princípio da caridade argumentativa, tá certo? Então, agora vejam o outro lado da moeda. Quando o cara fala bandido bom é bandido morto, eu posso achar que ele está falando uma bobagem qualquer e nem dar bola para ele, mas se eu quiser me engajar na tese dele, eu tenho que dar a interpretação mais positiva possível. Esse que chama princípio da caridade argumentativa, o princípio da caridade hermenêutica, né? A gente não tem que fazer como as pessoas fazem nas redes sociais, né? Atribuir sempre a leitura mais estúpida possível àquilo que está sendo dito, mas ao contrário, aquela mais inteligente, mais razoável. Então, o sujeito está dizendo que bandido bom é bandido morto, mesmo que esteja lá babando de raiva, porque quer sair na rua dar paulada em trombadinha, né? A gente pode entender que, por exemplo, está defendendo a tese de que certos crimes precisam de penas mais duras, porque as penas mais duras têm uma finalidade repressiva e diminuem a criminalidade, né? Bom, essa é uma interpretação caridosa, né, bastante caridosa, da tese que foi apresentada. Quais são as falácias correspondentes? Falácia do espantalho, falácia da distorção, falácia do exagero, falácia da retórica, né? Quando, por exemplo, uma pessoa defende que a lei, devemos permitir a interrupção voluntária da gravidez em certos casos, como, por exemplo, risco para a mãe, estupro e bebê anencéfalo e assim por diante. Por exemplo, aquelas que estão definidas na lei brasileira, não sei bem quais são. Aí, se o outro cara diz simplesmente, você é um assassino porque você defende isso, eu não vou, você está defendendo o assassinato de crianças inocentes, né? Isso é o oposto da caridade argumentativa, né? Isso é a chucrice, a truculência argumentativa que nada resolve, né? Bom, falácia de espantalho é uma falácia muito importante, que é justamente você, ao invés de atacar o argumento do seu oponente na sua melhor forma possível, atacar a versão mais fraca possível. Memes de internet quase sempre dependem de falácias de espantalho, né? Você, quarta regra, só pode defender uma tese com argumentos que dizem respeito a ela própria, tá? Que é isso? Você não pode desviar do assunto, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Porque, enfim, vou dar... Ele é da política, mais uma vez, mas vocês todos vão entender, tá? Se eu falo, olha, este político está roubando, e você me responde, mas o político anterior, aquele que eu não gosto, né? Ele roubou trilhões, né? Roubou muito mais. Então, esse aqui, se roubou só 900 mil, 6 milhões ou 89 mil, né? Não tem problema nenhum, né? Bom, isso aí não está discutindo a tese. A tese em questão é saber se o cara roubou ou não, praticou corrupção ou não, né? Se o outro sujeito ali praticou ou não, é outra questão, né? Uma interessante, né? Que a gente viu agora. Foram anuladas as decisões da Lava Jato que dizem respeito ao Lula e foi declarada a suspeição do Moro, porque descobriram as conversas dele lá com a acusação, na qual eles combinavam os passos do processo, e isso é proibido, tá? Agora, vejam, as pessoas dizem, é um absurdo a anulação da Lava Jato, porque o Lula é culpado, ele é um bandido e estão soltando um bandido na rua, né? Ou então, está corretíssima a anulação dos atos da Lava Jato, né? Porque Lula é inocente, ele é a pessoa mais honesta do mundo, nosso próximo presidente e assim por diante, tá? Qual é o problema aí? O problema é que a legalidade do processo que julga alguém é uma questão diferente da inocência ou culpa do sujeito que está sendo julgado. Um processo pode ser ilegal, né, e julgar uma pessoa inocente como sendo inocente. Ele pode ser ilegal e julgar uma pessoa culpada como sendo culpada. Ele pode ser ilegal e julgar uma pessoa inocente como sendo culpada. E ele pode ser ilegal e julgar uma pessoa culpada como sendo inocente, tá?
Isso tudo pode acontecer, e essas possibilidades, o réu ser culpado ou inocente, são independentes da legalidade ou ilegalidade do processo. Tudo que eu disse é só substituir ilegalidade ou legalidade, nem lembro mais que eu disse, pelo seu oposto, né? E tudo isso vale, né? Então, saber se um processo é legal ou não, se ele foi juridicamente válido ou não, não tem nada a ver com o objeto que está sendo julgado, como, por exemplo, a inocência da pessoa ou culpa da pessoa que é o objeto daquele processo. A suspeição de Moro e da Lava Jato e a anulação dos atos da Lava Jato não tem a ver, não depende, ela é independente da inocência ou da culpa de Lula. E vice-versa, tá? Bom, você defender um falando do outro é você cometer esse erro, né? Além disso, você tem, claro, exemplos, e esse exemplo serve para isso, né? Os apelos ao povo, o apelo ad verecundiam, ad misericordiam, né? Se todas as pessoas são pela prisão do Lula, então o Lula tinha que ficar na cadeia. Todas as pessoas são pela soltura do Lula presidente, então o Lula tinha que ser solto. Não. A questão da legalidade ou não do processo é independente de tudo isso, etc, etc, etc. Tá? Não vou continuar dando exemplos, vocês entenderam. Tá? Vamos em frente, mas são 10, estamos chegando na metade, já chegamos no fim, tá? Você pode ser instado a defender ou explicitar as premissas implícitas ou tácitas do seu argumento. E a falácia correspondente é o entimento, tá? Se você fala uma coisa, alguém te pergunta por que você acha isso, você fala, não vou explicar, você está violando a regra da argumentação. Digamos que eu diga, né? Olha, nós não vamos resolver o problema da criminalidade enquanto não resolvermos o problema da desigualdade social, certo? Esse é o meu argumento. Meu argumento é que, para resolver a violência, a criminalidade, devemos antes resolver a desigualdade. Bom, desse jeito não é um argumento muito bom, porque aquilo que falta é justamente a relação entre a diminuição da desigualdade e a diminuição da violência. Faltam as premissas implícitas, as várias passagens, né, que eu tenho que fazer para chegar de uma afirmação para outra, né? A violência, em grande parte, depende do meio de influências sociais, não apenas de escolhas individuais. As condições de desigualdade no Brasil provocam, blá, blá, blá. Eu faço toda uma análise, explico lá por quê e falo, olha, então, sociedades menos desiguais tendem também, em geral, a ser sociedades com menos crimes, né? Sociedades onde o índice de Gini é mais justo, mais adequado, né? Tendem a ser menos violentas do que aquelas onde, como no Brasil, né? O índice de Gini explode, a desigualdade é um absurdo, né? Bom, a defesa conclusiva de uma tese pressupõe pontos de partida ou pressupostos comuns, tá? Para que a gente possa entrar em um acordo, a gente tem que ter pelo menos um ponto de partida em comum. Se não há um ponto de partida em comum, a discussão é impossível. Se, por exemplo, um ateu, quer discutir com um crente, ou que tem Deus, um certo Deus, se Deus existe ou não, eles têm que ter um ponto de partida em comum. Se o religioso diz que vai usar o seu livro e apenas ele como fonte da sua argumentação, é claro que isso não é um pressuposto comum com o ateu, ou o agnóstico, ou o cético, porque ele rejeita a validade, como autoridade, desse livro sagrado dessa religião. No entanto, os dois podem concordar em usar, por exemplo, a razão, a lógica, para discutir a existência de Deus ou não. E, idealmente, então, um argumento a favor ou contra a existência de Deus, se ele for correto, teria que ser aceito tanto pelo religioso quanto pelo ateu ou pelo agnóstico, né? Quando você não tem esse ponto de partida comum, você tem simplesmente duas pessoas falando de coisas diferentes. Quais são as falácias ou os erros correspondentes, tá? É o erro de estasis. Depois eu vou explicar para vocês o conceito de estasis, mas muito brevemente é a gente saber aonde está a discordância, né? Não basta a gente simplesmente discordar para poder conversar. A gente tem que saber aonde a gente discorda, né? Por exemplo, no debate sobre a interrupção voluntária da gravidez, muitas vezes o desacordo
né? Não está em que, por exemplo, o defensor da interrupção voluntária nega que está terminando com uma vida ou com um processo biológico, para usar uma linguagem mais neutra, né? Mas o ponto, ou o debate, reside muitas vezes em saber quando começa a vida humana, ou às vezes, então, o que define uma pessoa, tá? E são duas perguntas diferentes. Um debate sobre o aborto que se pauta pela questão quando começa a vida humana é uma coisa. Um debate sobre o aborto que se pauta pela questão o que é a pessoa, o que define uma pessoa, né? Que não é meramente uma vida humana, né? É um outro tipo de debate. Então, para a gente ter uma discussão proveitosa, né, entre opositores, a gente tem que chegar nesse ponto em comum, nessa estasis, né? Saber do que a gente está falando e onde está a discordância, tá? Finalmente, tá? Juro que estamos terminando, né? Estamos aqui no final. Não eram 10 reais, não, são 10 reais. A defesa conclusiva de uma tese pressupõe um acordo comum sobre o framework, sobre a estrutura argumentativa, né? Você tem que aceitar que a lógica é o método de resolução de disputa, senão nada adianta, né? Argumentos utilizados em um texto discursivo devem ser válidos ou sujeitos à validação comum, com a explicação das premissas não expressas e das regras argumentativas, né? Quando o debate se dá, não no calor do momento, não oralmente, mas de forma escrita, a gente tem que ser capaz de explicitar todas as passagens lógicas que estão dentro do texto, tem que ser capaz de explicitar o significado, justificar a verdade de todas as nossas premissas. Erros correspondentes são, então, por exemplo, confundir condições necessárias e suficientes, confundir propriedades de parte e de todo, né? E assim por diante. E, finalmente, o final, né? Nossos últimos slides. O que a gente não pode fazer é o seguinte: se eu não conseguir defender minha tese e o outro conseguiu, eu tenho que, digamos assim, conceder a derrota. A falha em defender a tese obriga o interlocutor a retirar e abandonar a tese. Uma defesa bem-sucedida obriga o antagonista a aceitar a tese. A falácia correspondente é a teimosia argumentativa, né? Que é ou você bater a mão na mesa, ou você se fingir de demente, né, continuar a repetir a mesma coisa, né, ou você ainda dizer que está sendo atacado porque é isto ou aquilo e assim por diante, né? A gente tem que ser capaz de reconhecer a derrota e aceitar a derrota e também reconhecer o melhor argumento, né? Se ele for o nosso também, né? Uma coisa que eu sempre digo é que a coisa mais difícil, né, que a gente aprende em lógica ou mesmo em filosofia, é que a gente tem que aprender a correr o risco de estar errado. A gente acha naturalmente que todas as nossas opiniões são as certas, senão a gente não as teria, né? Se eu escolho acreditar em algo, ter algo como a minha opinião, é porque eu acho que de todas as opções, aquela é a verdadeira, é a correta, né? É estatisticamente improvável, estatisticamente impossível, na verdade, né, que todas as minhas crenças sejam corretas, até porque eu não tenho a totalidade das informações. Então, nós estamos errados sobre muito mais coisas do que nós estamos certos. Nós ignoramos e não sabemos e não entendemos muito mais coisas do que nós conhecemos, somos capazes de explicar, de compreender, de defender, de sustentar e assim por diante, né? Então a gente tem que correr o risco, aceitar correr o risco de estar errado e, quando estar errado, saber dar o braço a torcer, né? E a coisa mais difícil do mundo, né? Filósofos e pessoas normais também são orgulhosas, elas têm híbris, né? A gente se sente humilhado quando está errado. É um tremendo exercício de humildade quase espiritual, né? Você aprender a ver uma coisa como uma coisa positiva, né? Você estar errado. Olha, estava errado, agora eu posso mudar de opinião e melhorar a minha opinião. Eu não sou modelo para ninguém, mas eu mudei de opinião sobre inúmeros temas importantíssimos nos últimos, digamos, 10 ou 15 anos, e tinha mudado antes, e é bom a gente fazer isso, né? A gente não precisa se apegar às nossas teses, né?
as nossas crenças como escombros de um navio no mar, que são a única coisa que nos sustenta, né? Nós temos a liberdade de estar errados, né? E isso é extremamente libertador, se a gente consegue compreender o que está envolvido nessa busca da verdade, do conhecimento, né? Sentenças não podem ser vagas, incompreensíveis, confusas, ambíguas, devem facilitar a comunicação e serem as mais precisas possíveis. Falácias correspondentes, vagueza, ambiguidade, equivocação, né? Eu não posso usar uma palavra com um sentido e depois outra, não posso usar uma palavra que significa qualquer coisa, né? E assim por diante. Quando a gente for ver falácia, a gente vai ver isso com um pouco mais em detalhes. Veja. E aqui eu vou terminar com uma coisa meio provocativa, tá? Mas é um resumo do que eu falei. Em resumo, quando você entra numa discussão, você tem que aceitar que você pode estar errado. Você tem que aceitar que argumentar exige assumir sinceramente esse risco de estar errado, né? A gente nunca vai ter uma discussão produtiva se a gente não tiver dúvida, um pouquinho, pelo menos, de dúvida. Se a gente não tiver, pelo menos, um lugar onde a gente possa dizer, não, se ele mostrar isso, eu me convenço, tá? Eu não tenho a menor dúvida que a cloroquina não funciona, por exemplo, como tratamento precoce para a Covid, tá? Já me mostraram muitos artigos que tentaram convencer isso. Eu li os artigos não foram suficientes. Se aparecerem artigos melhores, né, com dados melhores, mais convincentes, com controle, alguma coisa que seja estatisticamente relevante, não uma mera sequência anedótica de casos de uma doença onde 95 ou 90 ou muito mais se curam naturalmente, eu não vou acreditar na cloroquina, certo? Bom, para que a discussão tenha sentido, mas eu estou disposto a mudar se me trouxerem bons argumentos. Para que a discussão tenha sentido, você precisa mudar sua opinião caso esteja errado. É o que sempre acontece, né, quando a gente discute, né? Nunca aconteceu, né? Eles nunca viram, depois de um debate, né, o cara de esquerda fala, não, o liberal está certo, né? O liberal fala, não, é verdade, o cara de esquerda tem razão, essas políticas são muito melhores que as nossas, né? Ou então um debate, né, entre o ateu e um religioso, em que o ateu fala, não, putz, agora eu estou acreditando em Deus, né? Ou o religioso fala, nossa, não, agora tudo que eu acreditava é uma mentira, ó céus, ó vida, ó azar. Não acontece, mas deveria acontecer, tá? Nem todo mundo possui. E essa aqui, um dia eu desenvolvo. Se a gente tivesse em sala de aula, desenvolvia, né? Porque sempre tem alguém que pergunta essas coisas, né? Mas a gente não tem essa interação. Então, nem todo mundo possui. Isso é uma coisa muito importante, tá? Epistemicamente ou argumentativamente o direito a uma opinião, embora politicamente ou juridicamente, é claro que o tenha, tá? Ou seja, cada um pode falar a bobagem que quiser. Isso não significa que a bobagem que você está falando tem que ser levada a sério em um contexto argumentativo onde as pessoas seguem essas regras. E você tem dois juristas discutindo, por exemplo, né, a legalidade ou ilegalidade do processo da Lava Jato, um que defende que sim, ele foi legal, e outro que defende que não, ele não foi legal, né? Você não tem direito a querer decidir essa discussão falando Lula é lindo, logo a Lava Jato era ilegal. Ou Lula é o maior ladrão do universo, logo a Lava Jato estava certa, né? Isso é a opinião do seu Tadeu da esquina do boteco depois da quinta pinga, né? Isso é a opinião da Dona Lourdes conversando com a pedicure, né? Mas não é uma opinião que, num debate jurídico, por exemplo, sobre a legalidade da Lava Jato, deve ser levado em conta, né? Epistemicamente, o seu João, né, que mal completou o segundo grau, né, ou então o doutor Antônio, que é advogado, não tem o que dizer em um debate de medicina ou de física nuclear, né? Assim como um físico nuclear não tem o que dizer, não tem por que dar uma opinião em uma discussão técnica, por exemplo, do direito ou sobre a utilização do cominho e do cardamomo na culinária síria, tá certo? Bom, as pessoas, para participar da discussão, elas têm que ter uma certa credibilidade epistêmica, uma certa credibilidade argumentativa, né? É claro que isso não significa que a gente vai calar as pessoas, né? Como eu disse,
politicamente, juridicamente, nos limites da lei, né? Cada um pode falar o que quiser, mas ele não pode esperar ser levado a sério na discussão, tá certo? Vamos ficar por aqui, né? Vamos stop sharear para poder aparecer de novo aqui de cara inteira e falar tchau para vocês. Até a próxima, na qual a gente vai provavelmente falar um pouco sobre psicologia de engano e depois falar um pouquinho sobre falácias, tá? Tchau.